A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Campos Brancos. Estamos aqui comunicando amor, paz, esperança, evangelho, missões, trazendo um pouco do que estamos construindo há 29 anos aqui na nossa Secretaria de Missões. A você que nos assiste no nosso canal 14 e também no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Estamos felizes. Cada dia temos recebido o aconchego da audiência que você tem nos prestigiado. Isso nos torna muito felizes. Então, vem com a gente. Estamos só começando. Esse é o nosso podcast Campos Brancos. Começa agora, podcast Campos Brancos, um novo conceito de comunicar. Apresentação, Miriam Valdez. E hoje nós estamos aqui recebendo o pastor Ricardo, que por sinal já veio vestido na camisa Amando Nações, que é o tema do nosso ano. Pastor, cumprimente o nosso telespectador. Bom, irmã Miriam e também você aí que está nos acompanhando, de qualquer parte do mundo, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você, que a gente tem uma missão muito grande, que é levar o reino de Deus a todas as nações, e para isso nós devemos amar, né? Amar nações, Pastor, hoje eu quero conversar com o senhor principalmente sobre essa missão da igreja, essa missão tão importante. Conta para nós um pouco da sua experiência no campo missionário. Bom, os bastidores, os missionários que foram para o campo, e quando eles voltam, eles gostam de dizer assim, entrar para a missão é meio que entrar para a máfia, né? Nunca sai. Nunca sai. Só tem o dia de entrar. Só sai morto ali. Então, ainda hoje, mesmo já tendo assim 12 anos que eu voltei, ainda tenho assim a SEMAD ainda como um guia muito forte para mim, o pastor Ramos. E uma coisa é você ler em livros, que é muito bom você ler, mas a experiência no campo missionário é tremenda. Ela é ímpar. Ímpar. Então, por exemplo, você lê muito sobre o sertão brasileiro, ou sobre os povos indígenas. Outra coisa é quando você vai lá. Quando você vai, parece que você vive ali uns 10 livros. A expectativa é muito forte. Então, eu já pego e já deixo assim. Se você tiver a oportunidade de ir e estar, é uma experiência tremenda e cresce demais. Inclusive, eu deixo até o conselho para todos os pastores que vão. Ter uma experiência missionária, porque você só vai entender o que é ser missionário quando você for lá, em loco, visitar o missionário. Como o senhor tem analisado essa experiência de nós aqui, uma cidade do interior do Maranhão, oferecemos um curso e enviarmos missionários para o Brasil inteiro e fora dele? Eu fiz teologia e também fiz o curso de missões, a minha esposa, em 2004. E um dia eu estava conversando com alguns pastores dizendo, olha, eu aprendi muito mais na prática como ser pastor no curso de missões do que no próprio curso de bacharel em teologia. Porque é muito técnico e a prática ele é muito mais envolvente. Então, em todos os lugares que eu cheguei, principalmente no Uruguai, uma das aulas, um professor falou assim, vá em todas as casas dos vizinhos e se apresente. Então, eu fazia isso, ir nas casas dos vizinhos, me apresentando. Trazia a comunidade para perto. Trazia. Inclusive, eu fui pastor de um bairro aqui de Imperatriz, no ano de 2005. E quando eu cheguei, disseram assim, olha, tem um baixo-assinado aqui da Associação de Moradores para fechar a igreja. Fui lá, me apresentei, me coloquei à disposição como líder ali. Passei ali mais de ano. E simplesmente essa notícia, que tinha esse baixo-assinado para fechar a igreja, ele foi por água abaixo, acabou, ninguém nunca mais falou, ninguém mais deu mais nem atenção naquilo ali, por causa de uma aula, de uma lição, de um conselho que um professor deu aqui, que nós, enquanto missionários, enquanto pastores, deveríamos ir em todas as casas nos apresentando. Então, assim, os missionários que estão no campo, que são treinados aqui na SEMAD, com certeza eles estão muito mais preparados, não estão 100% prontos, porque
Graças a Deus, porque a gente nunca está pronto. Nunca está pronto. A gente está sempre num processo. Exato. De aprimoramento, de crescimento, de construção. Nós somos construídos dia a dia. Até porque, pastor, o senhor há de convir comigo que os seus desafios de hoje não são os mesmos de quando o senhor começou. A igreja de hoje, ela não é a mesma de outrora. Então, temos desafios novos porque o mundo está em constante evolução. Para os dias de hoje, pastor, quais são as ferramentas que a igreja está desenvolvendo para alcançar essas pessoas que estão lá fora? Quais são as estratégias? No mês passado, nós fizemos um evento, o Coral Cânticos de Sião, que é uma referência aqui para a nossa região. Ele canta assim, muito bonitos hinos clássicos. É muito clássico, coral é clássico. Fizemos uma festa maravilhosa ali na Jerusalém. Quando concluiu, chamei o maestro Joedes e falei que linda festa que foi feita para a igreja. Mas agora nós vamos fazer uma festa para o povo. Glória a Deus. Fui ali no Imperial Shopping, falei ali com a gerente, com as meninas que coordenam. E no dia 18 de dezembro nós vamos estar levando Cândido Sião, Oásis, peça de rua, coreografia. Nós vamos pegar o melhor nosso e levar lá para o shopping. E que é justamente para as pessoas, para a comunidade. Chamei o nosso líder de jovens e falei, o ano que vem vamos fazer essa qualidade que a gente tem aqui na igreja, na Beira Rio. Vamos fazer a mesma coisa. E todos os nossos 15 grupos que nós temos na igreja, para o ano de 2022, eles vão ter que ter ações fora da igreja. Sim. Porque as pessoas nem sempre vão à igreja. Mas o evangelho ele tem que chegar até eles. A igreja tem que ir, porque quando Jesus diz assim, sobre essa pedra, eu alicerçarei a minha igreja, ele está falando justamente dessa igreja. Dessa igreja. Dessa igreja. Porque a igreja, pastor, numa versão, digamos assim, numa tradução, a grosso modo, principalmente no inglês, que igreja no inglês é church, né? Então ela é prédio, mas a eclésia de Jesus, ela é o povo, é reunião, é assembleia, é reunião de pessoas falando de evangelho. E falando em desafio, pastor, compartilha com a gente os desafios para 2022, o ano dos 70 anos. O senhor é copastor numa igreja que tem 70 anos, minha gente. Se você não sabe, nós vamos fazer 70 anos. Imperatriz tem 169 anos e nós temos 69 de igreja. Então, no ano que vem, Imperatriz faz 170 anos e a igreja faz 70. E esse projeto que nós falamos de missões aqui vai fazer 30 anos. Então, somos uma igreja que trabalhamos em prol de levar o ID de Jesus até as pessoas. E sobre esses 70 anos, pastor, compartilha conosco, com o nosso telespectador, sobre essa experiência de ser copastor numa data tão marcante. Com a igreja que chega a 70 anos, não é como a igreja que começou ontem. Ela faz do jeito que ela quer, pinta as paredes do jeito que ela quer, bota a luz que quer, faz como ela quiser. O dia que ela quiser fazer culto, ela faz. Ali existe zero de tradição, zero de tudo. Mas uma igreja que tem 70 anos, que é histórico, então ou você se reinventa, ou você vai estar cansado. As pessoas estão cansadas de trabalhar, de fazer sempre a mesma coisa, ainda mais hoje nessa sociedade que a gente está tão dinâmica. Então os desafios, eles são mesmo tremendos. Agora nós concluímos um evento com o cantor Silvan Santos e distribuição de 500 cestas básicas, quer dizer, conseguimos alcançar 73 pessoas aceitando Jesus. E o desafio é como ser moderno, né? Sem abandonar nossas tradições, ou pelo menos não abandonar aquilo que é a doutrina bíblica. Então você tem que fazer uma coisa e outra, mais ou menos que nem o Japão e a China. O que eles fazem? Eles são altamente modernos, mas eles também são históricos. Só não podemos deixar que a nossa história seja mais importante que os nossos sonhos. Porque quando a nossa história se tornar mais relevante que os nossos sonhos, nós estamos andando para trás. E esse não é o nosso objetivo, eu acredito. Então, o nosso desafio de hoje é nos preparar para atrair pessoas que estão fora, sem perder os nossos princípios. Eu acredito que esse seja o nosso desafio. É um momento muito especial da história da nossa igreja que a gente vive. Por quê? Primeiro, nós chegamos até aqui
graças a Deus, por essas cabeças brancas que nós temos na igreja. Na igreja hoje. Foi eles que sofreram perseguição, eles que foram expulsos do serviço, expulsos das casas, rejeitados pela sociedade, quando eles pregavam o evangelho. Sim. Hoje em dia, quem aceita Jesus já aceita num banco confortável, num ar-condicionado, num som bom. Sim. Totalmente diferente, é uma outra realidade. Não que não tenha desafios, né? Exato. Não que não tenha, porque o senhor sabe que hoje se torna relevante numa composição social em que as pessoas estão com o mundo na mão. A gente tem esse desafio hoje. Tem. E o nosso desafio, a gente não pode diminuir, porque naquele tempo eles tinham aqueles desafios, mas o nosso hoje, ele é muito alto. Ele é muito, exatamente, porque está o tempo todo mudando. Então você tem que... O que nós temos que fazer? A gente tem que respeitar a história deles, que é muito bonita, que é maravilhosa, mas o pastor de 40 anos atrás, hoje, principalmente numa cidade que nem Imperatriz, que é muito movimentada, muito jovem, ele tem dificuldade de ser pastor. É um polo intelectual hoje, Imperatriz. Se ele ficar com a cabeça de 40 anos, ele corre o risco de não ter adolescente na igreja dele. Sim, na igreja dele. Mas um pastor que tem a cabeça hoje, há 40 anos atrás, e ele é esse pastor totalmente jovem, inovador, ele também não daria certo. Não. Por causa da cabeça era aquela. Então você... quando eu vejo se criticando muito, porque na minha época o pastor brigava demais, porque a gente jogava bola, porque fazia exercício e tal. Gente, era a cabeça deles da época e era a maneira que eles entendiam. E eu não quero dizer se eles estavam certo ou errado. Era a maneira daquela época. E agora, hoje em dia, até a prática de esporte é totalmente recomendável. Então você vai pegar muitos pastores hoje que fazem caminhada, vão para academia e assim, estão se cuidando. Então, até porque eles estão cuidando do templo do Espírito Santo. Exatamente. Saúde, né? Saúde. Então você vai ver o seguinte, muitas coisas mudaram, mas a gente tem um grande desafio dos pastores dessa época, talvez seja maior do que a outra, porque Sim. não existia uma juventude moderna para questionar o pastor antigamente. Mas o pastor de hoje, ele tem que ser moderno, mas tem uma outra turma que já passou, que está questionando tudo que ele vai fazer. Sim. Qualquer coisa que ele fizer está sendo questionado. E se ele não vou dizer assim, questão de doutrina, não, você não mexe nela, você mantém. Mas qualquer mudança que ele fizer, ele tem que estar preparado para a lapada que vão chegar. Então, se esse pastor, não está preparado para a mudança, ou não aguenta pancada, não tem o casco de jacaré, ele não vai conseguir ser moderno. Ele não vai conseguir ser moderno. Ele corre o risco de ficar para trás nessa evolução. Mas, sim, doutrina é doutrina e elas são imutáveis. Isso, claro, doutrina é no direito, o senhor conhece que no direito a gente tem a norma e o princípio. A norma muda, o princípio fica. Exatamente. Né? A norma ela pode ser mudada. O princípio ele é base para nova norma. Então a doutrina da igreja ela é o princípio. Ele é o princípio. E o nosso desafio é manter os princípios e ir evoluindo. E evoluindo. Esse é o desafio. Exatamente. Esse é o desafio. Não evoluir rápido demais, porque você tem uma história, né, desses cabeça branca, que então eles que construíram a igreja que a gente tem hoje. Então você respeita a história deles. Então, por exemplo, na Jerusalém, como é que eu faço lá? Você tem um Cântico de Sião, que é um mega, ultra belo coral. Mas você tem o Oasis, que também ele tem uma pegada totalmente diferente. É mais soul, é mais black music e tal. Então você tem esse público e você tem o outro. Mas a doutrina, a santidade, o compromisso com as coisas de Deus, nós exigimos de todos. Sim, é claro, isso é importante. Agora, o que a gente não pode é dizer, olha, você não serve mais porque você está no passado, ou você não serve porque você é muito moderno. Até porque Jesus, quando ele veio, ele não fez isso. Não. E a gente leva a mensagem de Jesus. Então, quando Jesus veio, se ele falava com o pescador, ele usava o quê? A linguagem do pescador. Se era com o agricultor, ele usava a linguagem do agricultor. Quando ele foi à beira do poço, que ele encontrou a mulher, ele usou o quê? Ele usou a linguagem dela. Ele pediu água para ela. Então, Jesus, em nenhum momento, ele disse assim, olha, eu sou Jesus e eu não preciso de vocês, é vocês que precisam de mim. E se você não se adequar a mim, você está fora. Não, ele trouxe uma linguagem que fosse entendido por todos e ele provou para nós que ele poderia se adaptar às circunstâncias, porque o objetivo da vinda dele aqui era maior
do que propriamente o que ele queria aqui na Terra. Então, o objetivo dele era alcançar pessoas. Alcançar pessoas, se colocando distante delas, não vai conseguir. Né? Então, o objetivo de Jesus era esse, e ele fez isso com maestria. Adaptações. Para alcançar pessoas, Jesus deu aula para nós. A pedagogia dele, né? A pedagogia de Jesus, ela é riquíssima. E falando em pedagogia e nos desafios que nós temos no campo missionário, estamos em 29 nações e falamos de países diversos, países onde o evangelho não pode ser pregado, como estamos aqui agora, falando para um canal de televisão, para o YouTube, para um canal na internet. Nós não temos, tem países que não têm essa abertura. Lá o missionário precisa se reinventar para ele continuar levando o evangelho. Pastor, e aí paro para pensar nos desafios que ele passa até a própria vida, para a existência dele, né? Porque a história nos mostra que muitos missionários que foram e que tiveram fora do país, em países islâmicos, tiveram em situações muito delicadas. Aqui na base, nós temos o pastor Gideon, que passou por uma história muito delicada nos países, né, do Afeganistão. E esses desafios, eles movem o meu coração, porque são pessoas que renunciam não só uma vida de conforto, mas eles renunciam à cultura, eles renunciam ao paladar, porque chega lá tem que se adaptar a uma nova forma de alimentação. Eles saem de uma cama confortável e não sabem onde vão dormir. Eles, agora que estamos aqui carregando a Bíblia de tão livremente, falando de Jesus tão abertamente, lá eles vão ter que escolher para quem falar, até os telefones são vigiados. Essas pessoas que estão fazendo esse ID de Jesus, elas movem o coração de Deus de uma forma espetacular. Qual país o senhor esteve, pastor? E conta um pouco lá dessa experiência que o senhor teve lá fora, em outro país, língua diferente. Uma vez conversando com meu irmão, o pastor Romeu, que está ali no Campestre, e aí ele falando desses desafios de ir para o campo, tudo. Aí ele falando assim, para o missionário, o difícil não é ir. O difícil é ficar. Difícil ficar. Então, a gente teve desafios e o último país que eu tive foi o Uruguai. Dificuldade terrível lá. Mas aquilo que eu aprendi na SEMAD e a própria experiência de ser pastor aqui em Imperatriz me ajudou demais. Porque eu sempre fui muito comunicativo. Muito comunicativo. E uma vez eu estava em Ribeira, Santana do Livramento, a fronteira, e eu fui comprar um sapato e o rapaz pegou e falou para mim, tava eu e tinha um outro missionário do meu lado. E o gaúcho lá virou para nós e falou assim, esse povo do Uruguai são muito fechados, eles são mais fechados do que os próprios gaúchos. Aí perguntou pro que tava do meu lado, como é que é lá? Ele concordou, que eles são mesmo fechados, tudo. Aí depois perguntou para mim, e você, o que acha? Eu falei, rapaz, eles são muito simpáticos, eles, porque eu fui na casa de todo mundo, dos vizinhos, tudinho, fiz amizade tudinho, eles me chamavam para almoçar na casa deles, levava madeira lá para casa, que ela fazia fogo, levava aqueles chiqueirinhos para minha menina, levava churrasco, os vizinhos tudo levava coisa para mim. Então, o missionário, ele chega ali, ele pode realmente se trancar, ou ele pode ser um fator diferenciado. E aqui eu pego, por exemplo, o brasileiro, hoje, na pregação do evangelho mundial. Ele tem um dos melhores passaportes do mundo para poder fazer a obra de Deus, em muitos lugares melhores do que o americano para entrar, por causa da rejeição que em muitos lugares dos Estados Unidos mas o brasileiro chega lá, porque aqui no Brasil é muito famoso esse negócio de futebol. Sim. É muito famoso o negócio de praia. Sim. E você chega lá, todo mundo pensa que brasileiro sabe jogar bola. Todo mundo sabe jogar bola, na cabeça deles. Pois todo mundo achava até que eu sabia jogar bola. Então você tem uma abertura muito grande. Então eu acredito que a reserva de Deus para esse tempo agora é o brasileiro, pelo passaporte maravilhoso que a gente tem. E eu vou dizer um negócio para vocês, o nordestino ainda é mais especial ainda para fazer missão, porque ele está fácil
se adaptar em tudo quanto é lugar. Então você que é nordestino aí, igual eu, ó, deixa Deus lhe usar, meu irmão. Deixa Deus lhe usar e venha fazer o curso de missões e venha contribuir no reino de Deus de uma forma poderosa. Pastor, nesses 30 anos da SEMAD, 70 anos da Assembleia de Deus, o desafio é trazer a juventude para missões. O senhor já pensou nas estratégias que o senhor vai usar enquanto co-pastor, jovem e com essa experiência riquíssima para atrair esses jovens para cá, para missões, porque ele é o missionário do futuro? Eu achei uma coisa muito boa do último congresso de missões, aquele cofrinho missionário, aquele uma semente muito boa para ficar no coração deles, a participação dos jovens aqui, levar os jovens para a rua. O grande desafio é fazer com que esse jovem ele tenha consciência da urgência e da importância que é pregar o evangelho para que as pessoas sejam transformadas. Isso. Então é preciso urgência e importância. Exato, e precisam ter isso aí. Se ele passar a amar missões, pronto. Estamos então, no apagar das luzes, né, pastor? Você tem que pegar e levar o jovem a esse conhecimento e também ter essa experiência. Você pode fazer caravanas e ir para o campo missionário? Pode. Mas eu tenho certeza que ali no quintal da igreja, ali, uma rua, duas ruas, tem um campo missionário maravilhoso e você leve ele a isso aí. E é só dizer uma coisa para vocês, quando eu pego um coral, agora nós mandamos coral para Camusim, quando vai lá fazer a obra, então o pastor liga depois, pastor Ricardo, muito obrigado, foi uma bênção aqui para nós, o coral cantou, motivou a igreja, a bênção foi para mim, que mandei o povo para lá. E aquele povo meu que foi fazer a obra, eles voltaram tremendamente abençoados. Talvez até mais do que aqueles que receberam a visita. Então, uma das estratégias boas que tem é você envolver os nossos jovens na pregação do evangelho, na prática. E assim você cumpre aquilo que Jesus ensinou e também vai estar fazendo gerar no coração deles amor pelas missões. Pelas missões. E nós temos, nessa história que nós temos, nós não podemos nos acomodar de contar ela como uma história saudosa. Nós precisamos contá-la como uma meta ainda a ser atingida, porque ainda temos povos não alcançados. Mas temos, sobretudo, pastor, como o senhor falou, aqui do lado de casa, nós temos povos não alcançados. E o nosso desafio é sair daqui e levá-los até lá, é trazê-los para Jesus. Eu acredito que, enquanto missão urbana, né, porque essa missão que nós estamos falando agora é uma missão urbana, falamos mais de missões transculturais e missões fora do nosso estado, mas nós temos a missão urbana aqui, precisando de você, jovem, precisando de você, mulher, precisando de você, pastor, precisando de você, obreiro, você sair da sua zona de conforto, ir na casa do seu vizinho, tomar um café com ele, estabelecer relacionamento. Porque, pastor, quando Jesus veio ao mundo, sabe o que ele fez? Antes de qualquer coisa, ele criou relacionamento. E quando ele criou relacionamento, gerou amizade. E quando gerou amizade, gerou confiança e gerou respeito. Então, às vezes, a gente está tão acostumado a viver dentro do nosso mundo e a gente não se oportuniza. Olha, hoje eu vim aqui tomar café com você. E leva alguma coisa e conversa. E naquela conversa, olha, eu vim trazer um pouco do que eu posso falar da minha experiência pessoal. E você conta um testemunho. Um testemunho muda a visão das pessoas em relação ao evangelho, em relação a você. Conta um testemunho, uma experiência sua com Deus. Naquele momento que só Deus podia te fazer algo. E ele fez. E esse testemunho pode resgatar uma vida. E pode trazer amor para o coração daquela vida. Às vezes a gente está num apartamento, morando em prédios, e pessoas do lado estão com depressão. E o ID de Jesus poderia ser feito ali, sem eu botar meu pé fora do prédio que eu moro. Verdade. Então, a nossa mensagem nessa manhã é que você, que está nos ouvindo, que você decida levar o ID de Jesus aonde você for. Estamos aqui com o nosso pastor Ricardo, ele é nosso co-pastor, é o pastor da igreja Jerusalém, falando dos desafios, falando das estratégias que ele tem usado para alcançar pessoas. Pastor, tem 700 pessoas na sua igreja? Em torno de 1000. Em torno de 1000 pessoas. Então é uma igreja em movimento. É verdade.
Pastor, faça suas considerações finais, se despeça do nosso telespectador. Você pode fazer a obra de Deus. Esse ano que vem, 2022, é um ano político. E tem gente que fala assim, eu tenho vergonha de falar de Cristo. Mas debate a sua visão política na rede social, posta, briga ali na faculdade. Defende ali com unhas e dentes ali. Falar de Jesus ele tem vergonha. A pessoa quando vai o time dele, de futebol... Ele veste a camisa, briga. Ele briga, ele vai pro estádio, ele vai pro Uruguai. E aí ele ele gasta dinheiro e tudo. Ele até briga até com a família dele por causa do time do futebol dele. Aí fala assim, vamos fazer um evangelismo? Não vou não, porque eu tenho vergonha. Então eu queria que você pegasse e fizesse só uma reflexão. Eu não estou falando para você não torcer para time. Não, você pode torcer para o seu time. Eu só não gosto assim, de ser fanático pro time, não. Sim. Mas você pode ser pro time, você pode ter sua visão política também, pode entregar o santinho lá. Mas assim, entregue também folheto, fale também de Cristo, poste também do amor dele, sabe? Vamos fazer alguma coisa assim para Deus enquanto a gente tem tempo. Daqui a pouco Jesus vem, você vai chegar lá no céu e ficar assim, eu poderia ter feito mais. E aí acaba não tendo feito, né? Muita coisa. Então, aproveite. Eu vou deixar aqui, usa o seu Instagram, fale de Cristo. Esse final de semana eu tive uma experiência muito grande. Fui pregar na congregação, Pedra Viva. Quando eu saí de lá, eu fiz uma mensagenzinha e botei no meu TikTok. Quando eu cheguei em casa, já estava batendo 40 mil visualizações. Quer dizer, foi uma coisa que colocou, deu certo, Deus abençoou, que viralizou. Mas você também pode fazer isso. Faça isso, bote lá, fale de Jesus. Eu gosto de dizer, meu Instagram prega. Glória a Deus por isso. Então você que nos assiste, que nos assistiu, falando sobre missões, sobre evangelho, compartilhando do amor de Deus, nós queremos te desafiar para a partir de hoje, no seu Instagram, ele falar do amor de Deus. Para você ser boca de Deus aqui na terra, o Senhor conta contigo. Foi para isso que ele te deu essa boca, foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, foi para que o amor dele entrasse no teu coração e inundasse. A gente fala, tem um ditado, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Mas a Bíblia diz que aonde está o teu coração, né? Lá está o teu tesouro. O que está no teu coração é o teu tesouro. Se tiver evangelho, é o teu tesouro. Se tiver amor de Deus, é o teu tesouro. Mas se tiver amargura, se tiver tristeza, esse é um tesouro que não serve nem para você. Troca, muda o tesouro, traz coisas boas, te enche de Deus, transborda, porque Deus quer ser Deus na sua vida. Obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar conosco, compartilhando o nosso conteúdo. Ficamos felizes, estamos aqui para servir a Deus com o que Ele nos deu e para levar um pouco do que aprendemos durante a nossa trajetória até você e fazer de você também um anunciador do Evangelho do seu jeito, com as suas ferramentas, com as suas condições. E até o próximo programa, eu te aguardo. Tchau, tchau. Você acabou de assistir ao podcast Campos Brancos. Toda sexta a partir das 13h40 e aos sábados às 13h30. Apresentação Miriam Baldez.